Boa noite, pessoal. Vamos aqui nessa noite fazer mais um vídeo de, de hoje, a live Jurema Sagrada, Bahia Sagrada. Bahia Sagrada. Ok. Boa noite, pessoal. Novamente, quem já me conhece, sou o Babalorixá Pai Santo de Ogum, sou juremeiro, quimbandeiro. Sou iniciado também no culto de Ifá e no culto tradicional da Nigéria. Mas hoje, a live, o vídeo, é sobre Bahia Sagrada, quer dizer, Pretos Velhos. Tirar algumas dúvidas sobre a Bahia Sagrada, algumas culinárias, como vem um pouco da escravidão, dia dedicado ao toque dos Pretos Velhos. E vocês que assistem o canal, ajudem o canal, comente se puder, dê o like, dê o joinha. E vai ter muito mais conteúdo para vocês, pessoal. Como novamente estou explicando aqui, nosso intuito aqui não é prejudicar, nem competir, nem botar ninguém para trás. Os meus vídeos são para esclarecimento, tirarem dúvidas, que muitas pessoas têm dúvidas. E o meu propósito, nosso propósito do canal, é tirar dúvida de vocês. Então, eu garanto a vocês, se vocês assistirem todos os meus vídeos, vocês não ficarão com nenhuma dúvida. Meu filho Santo vai começar com as perguntas e eu vou dar as respostas. Boa noite, Pai Santo. Boa noite. A primeira pergunta é: de onde vêm as pretas velhas? Pretos velhos e as pretas velhas, né? Isso. Bem, pessoal, eles vieram de vários continentes da África, né? Então, vamos lá. Quem sabe da história de Pretos Velhos, quer queira ou quer não, infelizmente não, felizmente, que para mim é uma honra, vamos entrar na história do Brasil, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já estudou, estudaram sobre a história do Brasil. Então vamos lá. Os senhores de engenho, o Brasil foi um país que sempre foi movido da riqueza de quê? Da cana-de-açúcar e do café. Então, naquele tempo, o senhor de engenho, os comendador, botava trabalhadores para trabalhar nesse tipo de serviço. Então, os índios brasileiros já existiam, já estavam no Brasil, e esses senhores de engenho tentaram escravizar o índio, mas não teve resultado, entendeu? O índio não sabia trabalhar, o índio só sabia caçar e pescar. Então, houve envolvimento de brancos com índio, ok? E aí foi quando os navios negreiros começaram a sair para a África, e aí chegaram no Dahomey, em Congo, Senegal, Madagascar, esses cantos, República da Guiné. E ao chegarem lá com os seus canhões, né, no navio negreiro, eles intimidavam o negro, e aí começou a escravidão, que ele viu que o negro tinha melhor serventia, porque o negro sabia plantar, o negro plantava feijão, mandioca, e aí começa a escravizar os negros vindo desses cantos da África, principalmente do povo de Angola, o povo banto, foram os primeiros negros a chegar, como eu expliquei, e aí começa a escravidão, né? Aí é onde começa, foi de onde vieram os primeiros negros, né? Aí ele vai fazendo as perguntas e eu respondendo. Pai Santo, e quem é o protetor dos pretos velhos? Bem, os pretos velhos, eles acreditam muito no Senhor do Bonfim, né? No Senhor do Bonfim da Bahia, como também em Zambi, né? Eles acreditam muito em Zambi e o Senhor do Bonfim da Bahia é o protetor da Bahia Sagrada. E a gente pede o preto velho da Maui no Fuzi também. Se os pretos velhos fazem o mal e o bem, né? Hum. Bem, existe realmente os pretos velhos do mal, porque, veja bem, toda linhagem, né? Existem os pretos velhos que bandeiram, né? E existem os pretos velhos do bem. Que até tem uma velha que canta Orai pelas almas, no rosário de Maria, você vê que essas velhas, ela fala almas da escuridão, aí fala os pretos velhos do mal, né? Aí depois ela vai falar os pretos velhos do bem. Então, existe os pretos velhos quibandeiros, e existem os pretos velhos do bem, mas a maioria dos pretos velhos são rezadores, mandingueiros, curandeiros, eles são mais de fazer o bem à caridade. Como o senhor falou, todos os pretos velhos são rezadores? São. Todo preto velho é rezador. Olha, para falar a verdade, o Preto Velho é uma das entidades mais, podemos dizer, acreditada e de mais ciência, né?
Porque se não fosse o elemento negro vindo para o Brasil, não existia o candomblé. Entendeu? Então, quando o negro vem, ele traz a cultura africana. Então, esses pretos velhos, eles são rezadores sim, as pretas velhas também são amas de leite, que ela até dava leite ao filho do senhor de engenho, até o filho dela morria e ela dava leite ao filho do senhor de engenho. São rezadeiras, são parteiras, entendeu? E são uma corrente muito forte para tirar magia, reza, mandinga, é tudo com pretos velhos, são rezadores sim e ótimos. E o senhor pode falar o nome de alguns pretos velhos e pretas velhas mais famosos? Posso, vamos falando dos mais conhecidos, né? Alguns, porque se falar são muitos nomes, né? Mas eu vou citar alguns nomes. Um dos pretos velhos muito conhecido é Pai Joaquim, entendeu? Pai Joaquim, é Pai Benedito de Angola. Aí vamos para as pretas velhas. Vovó Cazuza Cambinda, Vovó Maria Redonda, Vovó Maria Conga. Então, eu só estou citando alguns nomes, pessoal, para não ficar muito longo, porque se for citar nome de pretos velhos, são muitos, né? Eu estou citando dos mais conhecidos, que são mais, assim, reverenciados e mais conhecidos. São esses nomes aí. E Pai Santo, em que ano se comemora o toque dos pretos velhos? Bem, o mês do Toque dos Pretos Velhos são dia 13 de maio, né? É o mês de maio. Vamos lá, porque no dia 13 de maio de 1888, 13 de maio de 1888 foi quando a princesa Isabel assinou a lei que libertou todos os escravos, que chamam a Lei Áurea. Quem estudou sobre a história do Brasil sabe isso. Então, é comemorado o Dia da Consciência Negra, é comemorado o Dia dos Pretos Velhos, onde faz o toque, né? E é servido comidas típicas da Bahia e etc. Aí o toque é todo no vinho, uma bebida chamada chequetel, tem que ter a tradicional feijoada, acarajé, são coisas típicas da Bahia, comidas típicas da Bahia. E qual as comidas típicas dos pretos velhos? A feijoada, né, que não pode faltar no toque, o acarajé, que é também uma comida típica aqui na Bahia, dá-se o nome de acará, entendeu? A tapioca, né, pode fazer também um xinxim de galinha, o vatapá. Então são tudo comida tradicional do negro, né? Às vezes você está comendo uma comida africana em casa e não sabe. E qual a saudação? Quais são as pretas velhas? A saudação das pretas velhas e dos pretos velhos, né? Adorei as almas, adorei. As almas da adorei, adorei as almas, salve os pretos velhos, salve as pretas velhas, salve a Lindy Quebrada, salve a Maria Roma, salve a Maria Redonda. Essa é a saudação dos pretos velhos. Pai, agora me fale sobre os Zumbi dos Palmares e saber quantos dos quilômetros dos Palmares. Ok. Bem, Zumbi dos Palmares. É o seguinte, antes de Zumbi dos Palmares, nós vamos ter que entrar na história de Gangazumba. É uma história um pouco longa. Gangazumba, ele começou com o pretexto de soltar os negros que estavam aprisionados nas cesadas, ok? Ele se juntava com os outros escravos e atacavam as cesalas e libertavam aqueles negros e iam se refugiando no quilombo. Aí se chama Gangazumba, ok? Aí veio o Zumbi dos Palmares. Uma lenda conta que ele era filho de Gangazumba, outro conta que ele era sobrinho de Gangazumba. Essa lenda não posso afirmar, mas um desse parentesco ele é, entendeu? Sendo que Gangazumba, ele se converteu ao rei de Portugal, né? Que não soltasse mais os escravos, que Gangazumba não seria mais perseguido, entendeu? Então Gangazumba aceita o acordo do rei de Portugal. Enquanto Zumbi não, Zumbi continuou soltando os negros. Então houve a morte de Gangazumba, né? E Zumbi ficou. Zumbi ficou. Aí ele cria o Quilombo dos Palmares, onde foi refugiado muitos negros, que foi o quilombo que mais resistiu, né, aos ataques dos brancos. Então, o Quilombo dos Palmares é isso aí, né? Foi onde os negros se refugiavam
para fugir dos brancos, era a fortaleza deles. E o que quer dizer quilombola, Pai Santo? Quilombola, justamente é quem morava nos quilombos, né? Toda pessoa que morava no quilombo tinha seu nome de quilombola, porque morava no quilombo. Qual foram os primeiros negros ao chegar no Brasil? Vai falar novamente que é o povo banto, né? O povo da nação Angola, né? Os primeiros negros a chegarem escravizados aqui, e ao chegar no Brasil, né, eles foram perdendo sua cultura. Por quê? Porque ele tinha que falar a língua de branco. Ele chegava aprisionado, e aqui já tinha outro escravo que tinha que ensinar esse negro língua de branco e costumes de branco. Então, o povo banto, ele começa a perder agora sua cultura, sua culinária, começa a perder várias coisas, né, da sua essência. Então, é isso aí. E como eles faziam para cultuar os seus orixás ou deuses? Eles já traziam da África seus deuses, né? Orixás, como quem é do candomblé entende, né? Seus ibais, que era... O ibais é aquela pedrinha, quem é do candomblé entende muito bem. Então, eles faziam uma mitificação, né? Tipo, esconder aquele bar, fazia um assentamentozinho, entendeu? Aí vamos a uma suposição. Aí vem a religião afro-católica ou afrodescendente. Eles começaram a se basear na igreja católica. E aí ele passa a assimilar um deus dele, parecido do dele lá com o nosso. Então, Ogum, São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, aí daí sucessivamente. Então, fazia de conta que eles estavam adorando aqui São Sebastião, ok? Em cima, mas embaixo estava o assentamento de Oxóssi, que era a pedrinha que ele trazia o altar. A crença dele era em Oxóssi, mas o branco pensava que ele estava cultuando São Sebastião. Então, esse foi um meio também de camuflar e enganar os brancos, né? Mais uma pergunta, Pai Santo. Os negros e os índios brasileiros se conheceram? Se conheceram assim, né? Porque muitos negros, ao fugir das cesalas, eles encontraram os índios brasileiros, né? Aí, o que é que acontece? Ao eles encontrarem os índios brasileiros, eles deram guarida, esconderam esse negro, deram proteção, e quando esse índio morreu, né, esse determinado índio morreu, esse negro passou a adorá-lo como uma entidade. É onde vem o culto dos caboclos, que vem de Angola também. E o que quer dizer escravo ítios? Étios, né? Étios. Escravos étios eram os escravos que trabalhavam no serviço braçal, no serviço pesado, né? Que corte de cana e carregar, né, peso, né? Eram os escravos que era mais castigado, eram os escravos étios, que eram os escravos que eram entregues aos trabalhos pesados. E os escravos domésticos? Os escravos domésticos eram aqueles que tinham sorte, né, de ficar no barracão, ficar na casa grande do senhor de engenho. Ali ele servia de moleque de recado, ama de leite, entendeu? E cozinheiras, parteiras, esses eram os escravos domésticos. Esses eram os que tinham mais sorte, né? E o que quer dizer batucajé? Batucajé é um toque comemorativo a qualquer festejo, num barracão. E o que quer dizer canjorê? Canjerê, né? Canjerê. Canjerê é uma farofa no sentido de feitiço, né? Uma farofa de azeite de dendê que se fazem, entregam a Exus e é uma farofa. Pai Santo, o que quer dizer, perdão, o que é religião afro-católica? Afro-católica é isso aí, né? É como afrodescendente, né? Afrodescendente. Muito bem. É quando eles assimilaram um deus deles lá, como eu acabei de explicar agora, com um santo da gente aqui, né? Vamos lá. Ogum São Jorge, Oxóssi São Sebastião, Iansã Santa Bárbara, Oxô Nossa Senhora Aparecida, Xangô São João,
ó Saint Santo Expedito. Aí ficou como se fosse um afro-católico, né? Um santo da África parecido com o nosso do Brasil. Aí ficou religião afro-católica ou afrodescendente. Quer dizer isso aí. E o que quer dizer pelourinho? Pelourinho, né? Era o tronco onde os escravos eram amarrados para ser castigados, né? E levar chicotadas, dependendo do senhor do engenho, 30 chicotadas, 50 chicotadas. Aí dava esse nome de pelourinho, mas muitas pessoas conhecem como tronco, né? Mas o nome original era o pelourinho. Pai Santo, o que cores são os guias dos pretos velhos? São branco e preto, né? São, os pretos velhos, eles gostam muito de usar os guias, que são os colares no pescoço, branco e preto, que também preto vai simboliza a linhagem das almas. Por isso que fala muito, adorei as almas, tá vendo? Então, os guias deles são preto e branco também. E por que serviu a feijoada nos toques dos pretos velhos? Bem, a feijoada é uma comida típica africana e muitas pessoas comem essa culinária em casa e não sabiam, né? Porque os escravos, eles não comiam carne, raramente. Era uma vez por mês que eles comiam carne, era mais angu e xerém. Então, o que sobrava dos fidalgos, dos ricos, o pé do porco, a orelha do porco, essas coisas, o resto da chapa, o resto do feijão, então eles se reuniram, fizeram essa comida que hoje em dia vocês comem na mesa de vocês e não sabiam que é uma comida de origem africana. A feijoada vem dessa origem aí, tá vendo? Pegar o resto das comidas, orelha do porco, o pé do porco, o resto da chapa, do feijão, aí dá origem à feijoada. Muito bem. E qual o significado da palavra banzó? Banzo. Banzo é o seguinte, é tristeza, né? Quando fala assim, Dudu no banzo, quer dizer, está dizendo negro, você está triste. Banzo é tristeza. E quando fala Odara, Dudu Odara, negro, está tudo bem, está tudo em paz. Então, banzo quer dizer tristeza. Joia. E o significado da palavra macaia? Macaia quer dizer matas, né? São as matas, aí dá-se o nome de macaias, onde é feito ritualística, né? Você vai fazer um ritual, uma entrega, aí aquela mata, pelo nome da ritualística dentro da religião, se chama macaia. E qual, Pai Santo, por que os brancos conseguiam o privilégio, os negros facilmente? Conseguia escravizar os negros, prender eles facilmente, né? É porque é o seguinte, o branco ele tinha o poder do fogo, né? Ele não tinha essas armas que nós hoje temos, mas eles tinham armas artesanais, garroncha, né? Com breia, tinha os canhões que atiravam, aí por causa do tiro da cobra, do tiro da breia, da garroncha, da arma artesanal, os negros não tinham essas armas, né? Eles tinham o quê? Armas artesanais, tipo lança, flecha. Então eles eram aprisionados por um poder de fogo que os brancos tinham. Aí intimidava eles, entendeu? Os navios negros já chegavam atirando com os canhões e intimidava eles. Pai Santo, e o que era o feitor e E o freitor, né? e o fritor? Sim. Bem, o feitor era a pessoa que levava os escravos à venda. Os escravos eram vendidos como comércio, como, desculpe, né? Até dizer, né? Como mercadorias. Entendeu? Sim. Então, esse era o feitor. E o freitor era o capanga do senhor de engenho que torturava e dava ordem e até espancava os escravos como ele quisesse. Então, o feitor era o que vendia os escravos. E o freitor batia, né? O feitor batia e o freitor vendia, que diga. E os pretos velhos fazem caridade? Fazem sim, são as entidades que mais fazem caridade, né? Eles descem para rezar, para tirar a bundinga, né? Ajudar pessoas, rezar criança. São ótimos entidades, são ótimos. Pai Santo, quem sois Bandará? Quem foi Bandará? Quem foi Bandará? Dandara, perdão. Ah, quem foi Dandara, né?
A Dandara foi uma negra guerreira, né? Que lutou ao lado de Gangazumba e ao lado de Zumbi dos Palmares, né? E tem pessoas que dizem que Dandara é uma pombagira, mas podem puxar, podem estudar, puxem no Google, puxem no YouTube, que Dandara era uma guerreira africana que lutou ao lado de Zumbi dos Palmares e de Gangazumba. Isso, muito bem. Pai Santo, como se chama a dança dos pretos velhos? Se chama Jongo ou Caxambu. São o nome das duas danças. Encerrou? Bem, pessoal, essas foram as perguntas final. O vídeo hoje foi curto, mas eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Agradeço vocês terem ficado comigo. Boa noite para todos vocês. Ajudem o canal, dê o joinha, dê o like, comentar esse vídeo se puder. E vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Fiquem na paz da Baía Sagrada. Adorei as almas. E até para todos nós. Muita fé. Muito bem.